Fala galera, chegando aqui mais um vídeo do canal. Hoje para comentar um motivo muito bom, né? Finalmente cheguei em 3.000 km com a minha Hunter. Assim, tô falando finalmente, mas na verdade até que foi bem rápido, né? Se vocês pararem pra analisar. Que eu tô com ela só há 4 meses mais ou menos. Eu já rodei 3.000 km nela. E hoje eu vim aqui só pra falar assim, de certa maneira, falar bem da moto, né? Mas trazer os pontos positivos e negativos da Hunter 350 nesses 3.000 km. E aí, galera, basicamente para isso eu preparei meio que um top 5 de coisas positivas e negativas, né? Conteúdo nunca visto antes no YouTube ou no TikTok, né? Ninguém nunca viu um top 5, mas eu tô trazendo alguns dados aqui que eu acho que são bem interessantes, assim. No top 5 dela, de pontos positivos, obviamente o estilo. Cara, essa Hunter, a Dapper Grey, acho que é uma das mais bonitas que tem, é extremamente estilosa. Não tô brincando que eu já perdi um número assim, de pessoas que vieram me elogiar, falando, nossa, moto muito bonita, cara, estilo maneiro e tal. Parece uma Harley, parece uma 600, tipo assim, o pessoal já elogiou bastante, sabe? E eu fico muito feliz por isso, assim. Eu comprei, obviamente, porque eu achei a moto bonita, mas acabou que as outras pessoas acharam também, né? E assim, obviamente eu fiz uma pesquisa antes de comprar, né? Vi se ela era confiável, se era econômica, como que era a questão de manutenção, mas essa questão do estilo me chamou muita atenção, com certeza. Assim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, cara, ela é uma moto muito confortável. Ela tem uma ciclística muito boa, freia bem, faz curva muito bem. Assim, quando tá na estrada, na velocidadezinha de cruzeiro ali, ela é extremamente gostosa, principalmente se você tiver um protetor de motor com descanso para pé, sabe? Algo que eu achei muito interessante é que eu acho que ela desenvolvia muito bem nas curvas, mesmo andando com motos maiores, sabe? Bem ou mal, a galera que eu ando tem as motos bem mais potentes que a minha, normalmente com a Triumph 660. Tem uma galera com algumas 300 como R3, essas outras motos, que obviamente na reta não tem como andar junto, mas nas curvas a Hunter anda muito bem. Eu descobri esses dias que, na verdade, quem ficou responsável pelo desenvolvimento do chassi da Hunter foi a Harris Performance, que é uma empresa inglesa, né? Ela é especializada em competição e foi especializada em fazer chassis para motos de competição. Então acho que até por isso ela faz curva tão bem, ela vai tão bem nas serras, né? Assim, o motor em torque, o terceiro ponto, né? É o motor em torque. O motor tem um torque muito forte embaixo. Assim, é excelente, sabe? Essa é uma vantagem muito boa, ela entrega sem assustar um torque muito gostoso, que tipo assim, com garupa, com alforjes, com peso, ela não sofre em nada, você não tem que esgoelar a moto. É uma moto que rende muito bem, sabe? E o quarto ponto, que apesar desse torque, dessa potência até razoável, né, para estrada, ela tem um consumo de combustível que eu achei muito bom. Com combustível de qualidade, tem isso, né? Porque, para quem veio do meu TikTok sabe que eu já fiz um comparativo dessa gasolina nova contra a gasolina pódio. Ela faz na média de 33 a 35 por litro. Então, é uma média que me agrada muito. Assim, eu fiquei muito feliz com isso. Pro meu uso, eu basicamente boto acho que R$ 50 de gasolina por semana e dá tranquilo, dá e sobra. E assim, principalmente eu que vim do carro, né? Eu não vim de outra moto. Eu na verdade tinha um carro e voltei pra moto pela questão da praticidade, porque o lugar onde eu trabalho e moro, que é Itaipava, é insuportável o trânsito. Então assim, eu vim de um custo de R$ 800 praticamente de gasolina por mês para um custo de 100, 150. Então assim, cara, só o que eu economizo de gasolina já pagou a moto e ainda sobrou, entendeu? E assim, e até mesmo nessa questão do custo, né? É exatamente o último ponto que eu ia falar dos pontos positivos da moto, que é o custo-benefício. Galera, hoje em dia uma Hunter tá mais barata que uma CG top de linha. Assim,
Eu sei que são propostas diferentes, as motos têm pegadas diferentes, mas galera, uma moto com ABS, com a tecnologia boa, com acabamento em metal, com a ciclística excelente, tem ainda 2.000, 3.000 reais de diferença de uma CG. Assim, eu não preciso nem falar do custo-benefício que essa moto é. É óbvio que eu vou entrar ainda na questão dentro dos pontos negativos do preço da manutenção dela ser superior ao da CG. Mas até então a questão do custo-benefício dela é absurdo de positivo. E ainda assim, até mesmo em outros modelos da marca, se você pegar por exemplo a Himalaya 450, que é uma moto que eu quero ter, ainda assim compensa muito, porque uma CG top de linha vai estar ali 24, 25 mil reais. Uma Himalaya de entrada vai estar 28, 29, e assim, é uma moto infinitamente superior. Então, as motos da Royal no geral são um custo-benefício muito bom mesmo, sabe? E que não deixa a desejar. Bom, galera, já na questão de pontos negativos, eu não consegui chegar num top 5, eu consegui chegar num top 4. Eu acho que um top 5 eu teria que procurar muito pelo em ovo, sendo bem honesto, sabe? Acho que tiveram alguns pontos que foram experiências muito pessoais minhas para dizer que foram pontos negativos. Mas um dos pontos negativos dela, ao meu ver, é um desempenho um pouco mais limitado na estrada. Ela não tem tanto cavalaria de potência, ela tem muito torque, mas em termos de cavalos de potência ela deixa um pouco a desejar, principalmente para uma moto 350. Eu sei que não é a pegada dela ficar dando 150, 160 por hora, mas seria interessante, acho que diria que algo como 5 a 10 cavalos a mais, já pensando na ideia de ter uma sexta marcha, poder fazer um overdrive, para poder ter uma velocidade de cruzeiro mais agradável. A velocidade de cruzeiro da Hunter, ao meu ver, que é agradável hoje em dia, é de 90 a 100, 110 por hora. Não é algo ruim, você vai conseguir manter uma certa velocidade na estrada, mas o ideal seria que fosse entre 110 e 130, essa é a verdade. Que no caso, se ela tivesse uma média de 5 a 10 cavalos a mais e uma sexta marcha para ter um overdrive, seria perfeito. Então assim, esse é um grande ponto, ao meu ver, que apesar de não ser a proposta da moto, uma moto de muita velocidade final, mas seria interessante, algo como 10 a 15 cavalos a mais para poder ter um conforto extra na estrada. O segundo ponto negativo, ao meu ver, é o peso dela. Isso é óbvio que assim, eu estou pensando até em alguém que tem uma estrutura menor que a minha. Eu achei até assim, não tão desagradável, mas ela é uma moto bem pesada. Que pode atrapalhar bastante para a galera que está querendo pegar ela como primeira moto. Porque se você não tiver, vamos dizer assim, uma quantidade de força razoável, ela muito provavelmente vai te derrubar e vai cair por cima de você se você deixar ela morrer em uma velocidade pequena. Foi até algo que muitas mulheres me perguntaram lá no TikTok se ela era uma moto que dava para ter de primeira moto, e eu falei até que dava, porém tendo em mente que ela não é uma moto leve. Eu falei, olha, se você é mulher, tem uma estrutura um pouco menor, ali na faixa de 50, 60, é interessante que você tenha um protetor de motor, porque muito provavelmente você vai derrubar e muito provavelmente ela vai cair por cima de você. Mas dá pra ter de primeira moto, não é nada de absurdo, sabe? O terceiro ponto negativo, galera, é sobre a questão, essa talvez seja uma das que a galera mais critica depois da velocidade final, que é a questão de manutenção e peças. Galera, isso daí não tem como esconder, é muito óbvio. A questão da manutenção da Royal é mais difícil, porque não é como uma Honda, uma Yamaha, que praticamente qualquer mecânica de moto pega para mexer. Muitas mecânicas não pegam, ou não pegam ainda, né? Porque na verdade a moto está se popularizando no Brasil. Então acho que talvez seja uma questão de tempo até as mecânicas começarem a aceitar a Royal com uma maior frequência, né? E a questão de peças, que aí realmente é o tendão de Aquiles. Galera, peça da Royal você consegue achar em 2 lugares: na Royal Enfield ou no Mercado Livre. A probabilidade do Mercado Livre de você comprar uma peça falsificada é alta? A verdade é essa. Ou uma peça que
pegaram de alguma moto que roubaram, fizeram desmanche, alguma coisa assim? Também. Em lojas de revenda, você não acha peças Royal Enfield, pelo menos foi a minha experiência. Há um mês atrás, mais ou menos, o rapaz derrubou minha moto no estacionamento, não quebrou nada, só o manete da embreagem, foi a única coisa que ficou danificado e eu tive que trocar. Eu não consegui achar em lugar nenhum. Na Royal levava 5 dias para entregar, em nenhuma das lojas aqui da minha cidade eu consegui achar a peça, e aí acabou que eu optei pelo Mercado Livre, porque era só um manete de embreagem mesmo, então a probabilidade, na verdade ela era original, era da Royal Enfield de Vitória, se não me engano, que é uma das poucas revendedoras online da Royal Enfield. Então assim, não foi nada de absurdo o preço da peça, não foi barato, mas não foi absurdo. Por exemplo, comparando com a embreagem de Yamaha ou de Honda que você pagaria na faixa de R$40, ela foi 110. Então foi mais caro, obviamente, mas não foi nada de absurdo. E o último ponto negativo é exatamente a rede concessionária ser menor. Então isso acaba gerando um problema para a galera que compra Royal, que é o seguinte: normalmente quando você compra Royal, se você tem interesse de manter ela na garantia, você tem que fazer a primeira troca de óleo com 500 km. Então se você vai para um estado como Mato Grosso, por exemplo, a concessionária mais perto no norte do Mato Grosso é a de Sinop. E para quem já morou no Mato Grosso sabe que 300 km não é tanta coisa assim. Então o problema é que você às vezes mora na cidade a 200 ou 300 km de Sinop, compra a moto e não pode ir para casa, porque para você chegar em casa e voltar, você já perdeu a garantia da moto. Então esse é também um problema sério para a Royal Enfield aqui no Brasil. Bom, é isso. Assim, galera, no geral, esses foram os pontos positivos e negativos. Assim, eu vou falar que ainda assim, mesmo com esses pontos negativos, na minha realidade, eu ainda achei que compensou muito pegar a moto, na verdade. Não à toa, eu gostei muito da Hunter e estou pretendendo futuramente pular para uma Himalaia, porque eu achei a moto muito boa, confiável, uma proposta muito agradável. Mas eu trouxe esse comparativo aqui primeiro porque o canal já está sem vídeo há um tempo, né? Mas segundo, para vocês poderem botar na ponta do lápis o que vocês acham positivo ou negativo e talvez fecharem ou não a compra de uma moto, né? E espero ter ajudado vocês, galera. Bom, vou ficando por aqui, até porque o vídeo já está bem grande. Fé, até o próximo vídeo do canal, galera.